mulher se deparou com Eliseu, ela falou: olha, o meu marido morreu, você conhece meu marido, você sabe quem ele era, você sabe que ele temia o Senhor, e a gente está nessa situação. Os meus filhos, eles estão a ponto de serem levados como escravos, como servos dos credores. Meu marido tinha uma dívida muito alta. E aí, em algumas versões, Eliseu fala assim, ó: o que tenho eu contigo? A gente pode até falar assim: nossa, mas que grosso. Poxa, isso que ela recebe depois do marido dela ter se sacrificado. E aí ele falou: o que tenho eu contigo? Mas logo depois ele falou assim, ó: diga-me o que você tem em casa. E essa pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, para mim e para você: o que você tem em casa? Às vezes a gente está numa situação desesperadora como dessa mulher. Talvez nossos filhos não estão sendo levados por credores, mas uma situação que a gente se vê, sabe, num beco sem saída, não sabe para onde vai. E aí a pergunta de hoje é: o que você tem em casa? Aquela mulher, quando ela viu que na casa dela tinha falta, quando ela viu que a falta de esperança tinha alcançado sua casa, talvez ela nunca mais pudesse ver os seus filhos, ela chega para Eliseu e fala: por favor, você precisa me ajudar. E aí Eliseu falou: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela já tinha perdido seu marido e ela não queria perder os seus filhos. Eliseu pergunta para ele e ele fala assim: olha, o que você tem em casa? Ele fala assim: olha, eu tenho uma botija de azeite. Aí, tudo bem. Então você entra na sua casa com seus filhos, fecha sua porta e peça muitas vasilhas e derrame azeite sobre essas vasilhas. Ele fala: entra na sua casa, você e seus filhos. Eliseu não entrou. Eliseu mostrou para aquela mulher que o que ela precisava, ela já carregava dentro. O que ela precisava, ela não precisava esperar que viesse alguém para poder salvar ela daquela situação. Ela não precisava esperar alguém para poder tirar da pobreza. O que ela precisava já estava dentro. Ela só precisava ter fé. E às vezes a gente acha que caramba, eu estou nessa situação desesperadora. Meu Deus, se o Senhor fizesse isso, a minha vida estaria melhor. Se o Senhor fizesse aquilo, se eu alcançasse aquele lugar, se eu ganhasse uma promoção, se eu fosse curado, se o meu marido se convertesse. E a gente começa a colocar esse "se" como obstáculos para Deus fazer alguma coisa. E a gente não entende que o que a gente tem, o que a gente carrega dentro da gente, já é a resposta. Não que nós sejamos a resposta, mas o que a gente carrega dentro da gente já é a resposta. Se a gente se preocupar em querer entrar no novo, para poder sair da situação que a gente está, se a gente se preocupar em eu preciso ter para eu poder fazer, para eu poder ser, então Deus vai falar para você assim: então meu filho para você não foi suficiente, Deus não precisaria enviar Jesus, porque a gente estaria construindo a nossa vida em cima dos sis. E se? Foi que essa mulher automaticamente pensou: se você fizer uma oração forte aqui, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Ele só falou assim, ó: pega os seus filhos, pega esse azeite que você tem, pega vasilhas. Ele não definiu a quantidade. Entra para sua casa e fecha a porta. Fecha a porta. Aquela mulher entrou para dentro da sua casa e fez o que Eliseu falou, o que o profeta falou. Eu não anotei aqui, mas é Filipenses. Deixa eu ver se é Filipenses 4, 2. É Filipenses 4, 6. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu li esses versículos e eu falo assim: só tem que ser grato, eu não tenho que me preocupar.
Mas ele fala assim, ó, você quer ter a sua mente, o seu coração blindado da ansiedade? Seja grato pelo que você já tem. Seja grato por aquilo que você já carrega. Você não precisa construir a sua vida. É claro que a gente tem metas, a gente tem planos, mas a gente não tem que construir a nossa vida. Minha vida só vai ser melhor se eu conseguir aquela resposta. Eliseu falou, entra, fecha a porta. E faça a partir desse azeite que você está carregando. O azeite foi o start para Deus começar. O azeite foi o start. Eliseu, ele não chegou, colocou a mão sobre a cabeça dela e começou a orar. Ele não trouxe uma profecia dos céus. Ele era profeta. Ele só falou assim, ó, entra, fecha a porta com seus filhos, com os seus. Às vezes a gente abre a boca para todo mundo, quando a gente só tem que entrar e fechar a porta. Às vezes a gente quer encontrar, está tão desesperado, procurando solução, que a gente não consegue ouvir Deus falar assim, ó, só fecha a porta e deixa que o resto eu faço. A gente busca conselhos de tantas outras pessoas e não chega para Deus, fecha a porta e fala, Senhor, é isso, traz paz ao meu coração. Eu quero que minha fé seja aumentada, eu preciso que minha fé seja aumentada. Ela entrou, fechou a porta, é que diz que ela fez tudo o que o profeta falou. Ela fez tudo o que o profeta falou. Ele falou, pegue muitas vasilhas. Ele não definiu a quantidade. Pegue muitas vasilhas. Entre e fecha a porta. E aí ela seguiu todas as instruções. E essa viúva, ela me ensina que, às vezes, a gente recebe instruções de Deus e a gente fala assim, não, peraí, Deus falou isso, mas e se eu fizer isso? A gente quer fazer algo que Deus não falou pra gente fazer. E quando a gente quebra a cara, a gente fala, poxa Deus, mas você falou. Aqui diz que ela seguiu todas as instruções de Eliseu. Todas as instruções de Eliseu. Ela não se precipitou e nem fez mais do que tinha que fazer. E nem menos. Fez o que tinha que ser feito e pronto. E aí os seus filhos começaram a trazer as vasilhas. E a Bíblia fala que ela foi enchendo, e encheu uma, e encheu outra. Você imagina os amigos, os vizinhos, né? Ah, mas por que você quer vasilha? Ah, vasilha pra quê? Ela pegou a vasilha, depois te levou, fechou a porta. Você imagina, porque se hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem internet que alcança. Mas imagina aquele vizinho fofoqueiro. Então, ela pediu muitas vasilhas, não foi só para uma pessoa. Se fosse para mim, ela já não teria muitas, né? E se fosse no meu caso, talvez os vizinhos não quisessem emprestar, né, Vanessa? Você vai me devolver a vasilha? Ela pegou as vasilhas, entrou e começou a derramar o azeite sobre as vasilhas. E a Bíblia fala que ela pediu umas vasilhas para os seus filhos. E ele falou, olha, já acabaram as vasilhas. Já acabaram as vasilhas. A expectativa daquela mulher determinou até onde ela podia usufruir da bênção dela. Quando as vasilhas acabaram, acabou o azeite. Deus, a intenção de Deus é fazer além do que a gente precisa. Mais do que a gente pensa. Mas Ele nunca vai fazer mais do que a nossa fome. Mais do que, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Qual é o seu nível de fome? Ele não vai superar. Se eu ou você não demonstrarmos fome, Ele não vai. É a mesma coisa que você dá comida para alguém, a pessoa não quer mais comer, a pessoa vai fazer o quê? Colocar para fora. Vai desperdiçar. E Deus não é um ser ignorante, burro. Português mais claro. Ele nos dá de acordo com o nosso nível de fome. Aquela mulher, ela achou que aquele momento era um momento de fim. Olha, já era, eu não vou mais ver meus filhos, para mim a vida acabou, sou viúva, pobre, agora sem marido, sem filhos. O que para ela parecia o fim, era um novo começo. Para Deus, Deus transformou em um novo começo. Só que ela me ensina muito sobre isso, sobre nós entendermos a estação que a gente está passando
e não basear a nossa vida no futuro. Entre com o que você já tem. Mulher, entre. Fecha a sua porta. Vai lá, intimidade. Sabedoria. Seja sábia na sua intimidade com os seus. E sabe, às vezes a gente quer muito uma coisa. Eu quero muito que o meu marido se converta. A gente fala assim, mas a gente pensa, mas pra quê que eu quero que ele se converta? Ah, poxa, que pergunta mais, né? Sem pé nem cabeça. Por que eu quero que ele se converta? Porque eu quero que ele seja salvo. Mas, e depois que ele se converter, o que vai acontecer? Então a gente não tem que ficar só se baseando no si. A gente tem que orar, fechar a porta, mas começar a fazer com o que a gente já tem. Se aquela mulher não tivesse pedido as vasilhas, mesmo antes de receber o azeite ser transbordado, ela ia ficar, mas será que isso que o profeta falou é verdade? Poxa, mas se isso fosse verdade, olha, a gente ia conseguir pagar as nossas dívidas, nós iríamos conseguir pagar as dívidas, nós conseguiríamos, viver bem, nós não iríamos passar fome. Não, ela fez imediatamente o que o profeta falou. Imediatamente o que o profeta falou. Tudo o que ele falou. Ela entrou com os seus e fechou a porta. Se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, às vezes a gente só precisa, sabe, isso está muito difícil para mim, Senhor, eu não consigo. Entra com os seus e fecha a porta e começa a orar, começa a interceder. Ah, mas na minha casa só eu e os meus filhos. Então você e seus filhos. Só eu, só você. Ah, eu sozinha, eu sou criança. Só você. E Deus vai orar, vai ouvir a sua oração. Eliseu, ele não entrou junto com aquela mulher na casa dela. Ele falou, entra você e seus filhos. Olha, eu estou te mostrando o que tem que fazer, mas quem vai fazer vai ser você. Deus vai realizar através da sua atitude. Ele poderia fazer sem aquela mulher ter feito nada? Poderia, porque Deus é poderoso. Mas ele falou assim, você tem que se esforçar. Você vai se esforçar. Ai, ora por mim. Não, ora comigo. Ora por mim, porque eu estou precisando. Não, ora comigo. Ora comigo. A gente precisa começar a se movimentar, a se mover, baseado naquilo que a gente já tem. Deus não precisa trazer novas profecias, porque o que Ele já falou já é verdade. O azeite foi o start. E Deus só continuou. Deus só continuou. A Bíblia fala que ela pagou as dívidas e viveu do resto. Se a gente leu que ela tinha muitas dívidas, ela pagou todas as suas dívidas e ainda viveu do resto. Ela achou que a vida dela tinha acabado ali, mas Deus falou, não, peraí, agora que vai começar. Finalizou uma estação e começou uma outra. Só que às vezes a gente quer entrar numa nova estação, mas quer continuar a usar as roupas da estação antiga. A gente quer entrar no novo de Deus, mas a gente não quer se mover. Ah, não, estou com preguiça. Ah, não, mas eu não quero ler a Bíblia, eu não consigo entender nada. Ah, não, eu não quero orar. Poxa, eu tenho que fazer isso, depois eu oro. A gente vai continuar vivendo a estação antiga. A gente não trocou a roupa. Você imagina, você foi convidado para uma festa, e aí você sabe que todo mundo ali vai estar assim, com a sua, não estou dizendo que é a roupa de grife, mas vai estar com a sua melhor roupa. Você se sentiria confortável estando nesse lugar com pijama? Óbvio que não. E por que quando a gente quer entrar no novo tempo de Deus, a gente pede muito para Deus, para viver um novo tempo, mas não quer tirar a roupa da estação antiga? A gente tem que começar a se movimentar. Começar a se movimentar. Aquela mulher poderia simplesmente falar, ai, poxa vida, agora nós vamos morrer, acabou, é o fim, pronto. Mas não. Ela perguntou, ela pediu ajuda a quem ela sabia que poderia ajudá-la. Talvez a ajuda não veio como ela esperava que viesse, mas a ajuda chegou. Às vezes a gente cria expectativas, Senhor, mas o Senhor poderia fazer assim. Fala, não, mas quem sabe como vai fazer sou eu.
Você tem que estar disponível. Você tem que ouvir os meus comandos e obedecer. Só que muitas das vezes a gente não vive o novo de Deus por isso. Às vezes, assim como a resposta que aquela mulher precisava estava dentro, aquilo que impossibilitava ela também estava dentro, porque a fome estava lá dentro. A morte, quando a pessoa morre, gente, ela sente. A pessoa perdeu alguém, o luto estava lá dentro. O que ela precisava saía lá de dentro, mas também determinava o fim, estava lá dentro. Imagina, uma casa onde o marido morava, ela e os filhos têm boas memórias, ela lembra do marido que morreu. Cara, o marido morreu. Ah, se ele não tivesse morrido. Assim como que nós precisamos, a resposta que nós precisamos está dentro de nós. Deus está dentro de nós, Ele deixou dentro de conosco o Espírito Santo. Os problemas também estão. A nossa indecisão também está. A nossa natureza caída também está. E somos nós que decidimos quem que nós vamos deixar governar. Somos nós que decidimos quem que vai definir, quem vai traçar a partir de agora o nosso destino. Vai ser o medo ou vai ser Deus? Vai ser a vontade de Deus ou vai ser a minha preguiça? Às vezes a gente fala, ai, poxa, eu queria tanto que isso acontecesse, mas a gente não tem nem a coragem de se ajoelhar e orar por isso. E como a gente quer que aconteça tanto? Ah, não, mas é porque Deus não quer. Não. Não. Tem coisas que Deus permite não acontecer, mas tem coisas que são resultado da nossa preguiça. Nós nos conformamos muito fácil. Nós não queremos, assim como aquela mulher pegar vasilhas emprestadas, seria cansativo. Imagina, ela foi no vizinho do lado, e foi no outro, e foi no outro, e foi no da frente, foi no de trás, os filhos, né, no caso. Foi algo que exigiu esforço. Ah, não, mas a minha reputação, como que vai ficar? O que é melhor, a nossa reputação ou fazer a vontade de Deus? Essa mulher, ela estava, imagina essa mulher, ela no meio de um turbilhão de sentimentos. A fé dela lutando contra a incerteza, a fé dela lutando contra o medo, a fé dela lutando contra a tristeza. Porque aqui não diz quando que o marido dela morreu, só fala que o marido dela morreu. A gente não sabe se foi um dia atrás, se foi uma semana, a gente não sabe. Aquela mulher estava vivendo luto. E ela tinha que continuar a viver. É como se tivesse o mundo caído nas suas costas, ela tinha que carregar, levantar e carregar os escombros e seguir. Os credores vieram levar meus filhos, o que eu faço? Aquela mulher pediu ajuda. Quantas vezes a gente precisa de ajuda? A gente pede ajuda para tantas pessoas, pede conselho para tantas pessoas, mas a gente não chega diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E faz uma oração sincera, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Se aquela mulher tivesse, em vez de falar com o profeta Eliseu, talvez se ela falasse com a vizinha do lado, pedisse ajuda para outra vizinha do lado e para o outro, ou ela receberia não, ou seria mais desestimulada ainda. Mas aquela mulher chegou e pediu ajuda para a pessoa certa. A primeira resposta foi, o que eu tenho contigo? Mas o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que nós temos em casa? Será que nós estamos abastecendo a nossa casa, o nosso interior, com algo que vai fazer com que a nossa vida seja prolongada antes? Ou a gente prefere abastecer com aquilo que não vai nos ajudar, não vai edificar? Isso também é um ponto a se considerar. Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Muitas vasilhas. Aquela mulher foi lá. Ela, além de obedecer à voz do profeta, porque o profeta, naquela época, ele era a voz de Deus. Hoje também deveria ser, né? Também é. Só que às vezes a gente
banaliza isso, né? E ela ouviu e obedeceu. Aquele profeta ali, ele representava a voz de Deus. Ela foi lá. Imagina se ela agisse de forma desesperada. Vamos os três procurar as vasilhas. Não, não, não. Um cobriu o outro. Família é para isso. Um cobriu o outro. Enquanto vocês vão buscar as vasilhas, eu vou continuar aqui. E Deus foi fazendo o azeite ser multiplicado. E ser multiplicado. Ser multiplicado. Às vezes a gente se precipita demais, querendo fazer aquilo que não é para a gente fazer. Ou então deixando... São dois extremos. Ou a gente faz demais, que são perigosos. Ou a gente não faz nada. E às vezes você está falando assim, ó, faz isso que eu te falei, por favor. É só isso que eu quero que você faça. Você chegou para mim com uma situação impossível. Mas você não quer deixar que eu faça isso se tornar possível? Para que você chegou até mim, então? Eu fico imaginando Deus falar assim, para que você chegou até mim? Se você mesmo quer resolver. Se você mesmo quer fazer com a sua própria força. Então por que você fala que você quer tanto se você nem se preocupa em me pedir? Aquela mulher fez. Ela pagou a dívida e inaugurou uma nova estação na sua casa. Você imagina os vizinhos olhando e falando, caramba, gente, o que será que aconteceu? Os vizinhos, o que será que ela está fazendo lá dentro dessas vasilhas? Ela pediu vasilha para você também? O que será que ela está fazendo com essas vasilhas lá dentro? Você não tem que ficar se preocupando em dar. Deus me falou isso e isso e isso. Dobre o seu joelho, fecha a porta e faz. Mas fulano, olha só, porque... Não, mas você vai fazer jejum? Que isso? Você vai jejuar? Não, mas não precisa não. E você vai ficar com fome? E você não tem que trabalhar? Não, você não tem... Não, eu sei que eu preciso fazer isso porque é para minha edificação. Você não tem que ficar se explicando. Aquela mulher não ficou se explicando para ninguém. Ela nem deu margem para explicação. Ela fez o que o profeta falou. Ela fez o que o profeta falou. Aqui não fala a idade dos seus filhos. Mas mostra também que apesar de o pai não estar mais ali presente, eles criaram filhos que se tornaram pessoas obedientes. Porque se isso não fosse uma verdade, talvez nem apareceria aqui essa cena, né, dos filhos indo até as casas buscar as vasilhas, porque não foram poucas. Mas é porque a mãe e o pai não são cristãos, por isso que é assim. Não, mas é porque só a mãe que tem... É por isso que é assim, é muito difícil. É muito difícil, mas entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Ora e age. Ora e não só fala, mas também age em cima daquilo que você orou, que você falou. Porque é muito fácil a gente falar palavras bonitas, mas a gente precisa agir. O mundo espiritual não é só respeita aquilo porque a gente falou. Mas se as nossas atitudes não condizem com as nossas ações, de nada adianta. A palavra tem poder, sim. Mas as nossas atitudes precisam ser condizentes com as nossas palavras. E os filhos daquela mulher foram, pegaram as vasilhas, eles receberam um comando, eles foram. Porque aqui Eliseu falou com a mulher. E ela falou para os filhos, olha, vão lá e façam isso e isso. Às vezes a gente tem problema de obedecer comandos. A gente vê uma geração, e quando eu falo geração, não estou falando só dos novos não, de quem tem 10, 15, 18, 20 anos, eu estou falando da nossa geração. Está vivo? Faz parte dessa geração. A gente vive de uma geração que as pessoas são insubmissas. Elas não conseguem ouvir um comando e obedecer. Imagina se ouve Eliseu falando, o que tem eu contigo? E quem é você para falar assim comigo? Você não é Deus? Você imagina. Se fosse na geração de hoje, talvez Eliseu ouvisse isso. Uma geração apressada.
E que os seus pedidos, às vezes, tem muito a ver com essa pressa. Eu preciso, porque eu quero mostrar. Ela não pediu ali, Eliseu, eu quero que a fartura chegue até a minha casa, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho como me sustentar. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, e Deus às vezes não permite acontecer agora, porque senão Ele quebra as nossas pernas. Porque a gente quer para quê? Para mostrar para as pessoas que a gente conseguiu uma promoção, conseguiu uma conversão do marido. É bom, é algo que é bom, mas está na motivação errada e Deus não faz. A Bíblia fala, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Não é que a pessoa não chegou para Deus e não pediu, é a motivação errada. Essa mulher pediu para Eliseu ajuda, e se ela tivesse uma motivação errada, quando ele falou, fecha a porta, ela disse, não, vou deixar a porta aberta, quero que todo mundo veja agora. Não, agora vai ver. Não ficou zombando de mim? Ela vai lá, pobre viúva, vai perder o marido, agora vai perder os filhos? Deixa a porta aberta, pode ver. Agora eu quero que todo mundo veja. Não, ela fez como ele falou, fechou a porta. No secreto. Qual é a motivação? O que eu tenho em casa, mas Deus pode fazer a partir daquilo que eu tenho. Mas qual é a motivação? Por que eu estou pedindo isso para Deus? Por que eu quero que esse milagre alcance a minha casa, a minha família? Até mesmo se for uma coisa boa, com motivação errada, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Porque Deus é um Deus de propósitos. E se o meu propósito não está alinhado com o dele, não serve. Não serve. Fazer por fazer? Não serve. Se servisse, ele salvaria Jesus ali no Getsemane. Quando ele estava orando, chorando lágrimas de sangue. Ai, eu não quero passar por isso, Pai. Por que eu preciso passar por isso? Jesus ali na sua humanidade, ele pedindo ao Pai. Ele, tá bom, então melhor a gente ir. É uma motivação boa, né? É uma intenção boa sua, né? Você quer se salvar, é verdade, né? Quem quer morrer por uma coisa que não cometeu, por erros que não cometeu? Então eu vou te salvar daí. Ele não respondeu e deixou Jesus ir até a cruz porque ele tinha um propósito. Até mesmo a morte do marido daquela mulher. Se o marido daquela mulher não tivesse morrido, ela não teria experimentado da bondade de Deus. E não foi só a bondade, ela experimentou da misericórdia de Deus. Porque existe uma grande diferença entre bondade e misericórdia. A Bíblia fala, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, a gente sabe que Ele é bom. Ele permite a gente levantar, abrir os olhos, acordar com saúde. Mas a misericórdia de Deus, Ele faz além do que a gente precisa. Ela provou da bondade e da misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia. O que para aquela mulher era uma dívida impagável, ela ia ter que pagar com a vida dos seus filhos. Para Deus era um novo começo. O que para aquela mulher era impossível, para Deus não passava de fichinha. E por que ele realizou? Por causa da motivação. Ela não estava com a motivação errada. Ela não tinha uma motivação errada. Aquela mulher, ele viu que aquela mulher ela se esforçou. Ela obedeceu. A Bíblia fala que o reino é conquistado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. O que é o reino? É a vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus? Se esforça. Deus não quer filhos preguiçosos. Deus não quer filhos preguiçosos. Filhos mimados, que ele leva papinha na boca o tempo todo. Se esforça. É a vontade de Deus que toda a minha casa se converta. Amém. Como que eu vou alcançar isso? Se esforça. O reino de Deus só é alcançado com esforço. A gente às vezes dá murro em ponta de faca, dá murro em caco de vidro, mas a gente não quer se esforçar. Ah não, se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Sim, mas se você tem feito a sua parte, eu tenho feito a minha parte.
Aquela mulher fez a sua parte. Fez a parte dela. Ela sabia que sozinha ela não conseguiria fazer, realizar nada. Ela precisou de fé. Ela precisou que alguém abrisse seus olhos. Isso também nos ensina que a gente não deve andar sozinho. Não estou falando que a gente vai andar com alguém para poder sugar de interesse, não. Mas Deus nos criou para sermos seres relacionáveis. Ela não conseguiria entender que Deus poderia fazer e faria um milagre com aquilo que ela já tinha dentro se Eliseu não tivesse aberto os olhos dela. Ó, tá dentro da tua casa há muito tempo, tu não sabe. Ah, não, deixa eu ficar sozinha que eu quero me mostrar vulnerável, não. Não, para a pessoa saber que eu tô fraca na fé. Não, quero não. Ninguém pode saber disso, não. Eu falar que eu voltei para os vícios, não vou falar isso, não. E aí continua aí, morre nessa situação e nada não. Eu vou falar que tá difícil para mim, que tá cansado. Não quero não. Assim como aquela mulher estava ali com sua família vulnerável, a casa de Deus também é formada por famílias. E nós também precisamos estar vulneráveis. Vulneráveis para pedir ajuda. Porque às vezes a gente não vai conseguir enxergar uma solução pelos nossos próprios olhos, por conta da pressa, por conta do medo, por conta da tristeza. E aí vai precisar alguém falar assim: ei, aqui ó, tá aqui. Você quer uma ajuda? Só que a gente não se preocupa em se mostrar vulnerável. Não, isso é vergonhoso. A gente aprendeu que isso é vergonhoso. Eu não posso mostrar que eu estou fraco. Como assim? A Bíblia fala que quando eu estou fraco, é aí que Ele me faz forte. Para Ele me fazer forte, eu preciso reconhecer que eu estou fraco. Para aquela mulher receber a ajuda de Eliseu, ela precisou falar: olha, a gente não tem nada em casa. A gente está passando fome. Eu estou com uma dívida absurda, eu não tenho como pagar, vou ter que pagar com a vida dos meus. Ela precisou falar. Vulnerabilidade. O que você tem em casa? Ai, mas eu vou falar que só tem um pouquinho de azeite. Faz. Não vou não. Não tenho nada. Se não, um pouquinho de azeite. Essa mulher nos mostra que nós sempre vamos ter algo para Deus começar a trabalhar. Não que Ele precisa ficar claro isso aqui. Ele não precisa que a gente dê um jeitinho em nada. Mas a gente sempre vai ter algo para entregar para Deus, para Ele, para ser o combustível. A gente sempre vai ter algo para entregar para Deus. Ela poderia falar: se eu der esse azeite, eu vou ficar sem. Isso não vai acontecer nada. Tem esse que ela falou que ela não tinha nada, mas ela obedeceu, ela deu. Às vezes a gente fala que não tem nada e ele tem. E retém. E ela poderia ter retido e falado: não, se eu der, isso não vai acontecer nada. Eu tenho azeite. Então, é suficiente, é isso aí. É isso mesmo, entra e fecha a porta. A gente sempre vai ter algo para entregar para Deus. Até mesmo no momento de luto. Até mesmo no momento da dor. Até mesmo no momento de fraqueza. Se a sua fraqueza é tudo que você tem para entregar para Deus, entrega. Ele transforma. Se Ele transformou um mundo que era nada, nisso que a gente vive, fala que o mundo era sem forma e vazia, a escuridão pairava. O Espírito Santo se movia sobre a face do abismo. Mas não é abismo que nada. E Deus, com a sua palavra, só com a palavra, Ele fez as coisas começarem a existir. Ele começou a dar vida. E às vezes a gente fala assim: poxa, eu tenho isso para entregar para Deus. Ah, mas eu não vou entregar não, porque eu vou ficar sem. É burrice. A gente age assim, o ser humano age assim. Aquela mulher precisou entregar algo para Deus multiplicar. Não porque Ele precisasse daquilo, mas porque Ele queria mostrar: ei, você tem que abrir mão também.
Você precisa abrir mão. Você quer? Como que você vai receber se sua mão continua fechada? Como que você vai ter mais se você não quer nem dar o que você tem? Pega esse azeite, entra para casa e vai, começa. O que era o fim determinou um novo começo. Mas tudo porque aquela mulher, ela decidiu o que ia determinar, quem ia direcionar o seu destino dali para frente. Ela não deixou o medo direcionar. Ela não deixou o luto direcionar. Ela não deixou a falta direcionar. Ela não deixou a tristeza direcionar. Mas ela ouviu a voz do profeta e obedeceu. Nessa noite, que nós tenhamos os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus e obedecer. Até para ouvir a voz de Deus, a gente tem que ter sensibilidade. Se ela estivesse no meio de todo mundo ali, com certeza a fé dela teria sido abalada há muito tempo. Por isso que ele falou: entra, entra. Ah, entra. Você não vem comigo não? Não, entra. Você e os seus, entra. Sempre que Jesus fazia milagres assim, você lembra da filha de Jairo? Não, vocês ficam aí, vem vocês. Sabe, porque a incredulidade é algo que contagia. Assim como a fé contagia, a falta dela também contagia. Imagina, Deus não ia fazer se aquela mulher não tivesse fé, se ela não acreditasse. Para de ficar abrindo essas necessidades para qualquer pessoa. Nós temos que nos mostrar vulneráveis sim, mas já para a pessoa certa. Primeiro, eu vou orar a Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é orar a Deus. Só que às vezes a gente ora por último. Fala, não, deixa. Primeiro eu vou tentar pedir para fulano, tentar falar com o ciclano, ver se alguém me ajuda. Senhor, eu não consegui. É tudo que me resta. Não, é a primeira opção. A oração é a primeira opção. E vá para a pessoa certa. Eu vou para aquela pessoa, porque eu sei que é uma pessoa, eu vejo que é uma pessoa temente a Deus. Não é porque eu ouvi, porque eu caminho, eu sei quem é essa. Ela foi até Eliseu porque o marido dela, ele tinha sido um dos homens que defendeu, que guardou quem veio antes de Eliseu. Então ela sabia quem era Eliseu. Ela não foi em qualquer um. Para de ficar abrindo sua vida para qualquer um. O bairro todo sabe, mas Deus quer ouvir da tua boca e não fala, você não fala. Todos os parentes sabem, mas Deus não sabe. Sabe porque Ele vê tudo. Mas se fosse depender da nossa boca para falar. Sabedoria. Intimidade. Vulnerabilidade. Olha quantas coisas nós aprendemos com a história dessa mulher. Mas principalmente esforço, fé. A fé nos leva a lugares que nós não conseguimos alcançar com a nossa própria sabedoria. A fé nos leva a lugares que a gente não, talvez não, que a gente não consegue chegar só com o nosso esforço. Se aquela mulher só se esforçasse, não tivesse fé, nada aconteceria. Entregue para Deus as suas preocupações. Peça para Ele moldando o seu coração. Senhor, se eu tiver alguma motivação errada nisso, que o Senhor me ajude a identificar e tirar. Senhor, eu preciso disso, disso e disso e disso, mas eu não tenho força. Senhor, eu preciso disso, disso, disso e disso, mas o que é o principal, que é a minha intimidade contigo, eu estou falhando nisso. Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração. Saiba pedir. Saiba a quem pedir. E saiba quando pedir. Se coloque de pé. Você que pode. Vamos orar.